Boa noite a todos que nos acompanham aqui no estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESG, do Centro Espírita Antônio Martins. É sempre um prazer imenso vir aqui conversar com vocês sobre o ESG. E eu vou explicar o porquê. Eu acho que ao longo do crescimento da doutrina espírita no Brasil, o próprio movimento espírita, pela quantidade de obras publicadas, pelas inúmeras diversidades que cada centro tem em relação a priorizar determinadas tarefas, esse estudo das obras básicas, na minha opinião, sempre foi algo fundamental, algo que deveria constar no currículo de toda casa espírita. Todo espírita tem que conhecer as obras básicas. E não é fácil conhecer as obras básicas. São livros que não são feitos para serem lidos, são livros para serem estudados, discutidos, debatidos. Por mais que a gente leia, sempre a gente encontra algo que a gente não notou, não observou, pela nossa falta de amadurecimento num determinado instante, num determinado momento. Então, assim, desde 1994, foi a primeira vez que eu trouxe o ESG aqui que eu comecei o ESG aqui em Guaratinguetá. Não significa que não tenha tido outras casas ou anteriormente, mas eu pessoalmente comecei a trabalhar com o ESG em 94, aqui no Centro Espírita Antônio Martins, e passamos por altos e baixos, turmas cheias, turmas vazias, mas eu acho esse estudo fundamental, um estudo muito importante. E nós estamos com esse prorrogar da pandemia, que nós não esperávamos que fosse tão longo, tão distante. Provavelmente nós já teríamos agora na metade do ano um acervo de aulas do ESG gravado bastante grande, e poderíamos nos dar a condição de, em vez de gravar novas aulas sobre o mesmo assunto, de pegarmos as aulas e discutirmos essas aulas já pré-gravadas. E isso nós poderíamos fazer a partir de um grupo de WhatsApp, né, do estudo sistematizado da doutrina espírita do Antônio Martins, em que as pessoas interessadas nesse tipo de estudo assistiriam a palestra no Facebook do Antônio Martins, do Centro Espírita Antônio Martins, e em seguida nós poderíamos, pelo Zoom, poderíamos estar ali debatendo e conversando sobre aquele conteúdo, em vez de fazer novos conteúdos. É uma ideia, mas nós precisaríamos ter uma noção de quantas pessoas estão interessadas aí. Então eu vou pedir a vocês que verem esse estudo, que botem aqui nos comentários o seu interesse, tá? Para que a gente possa montar esse grupo de WhatsApp, e quem sabe aí, a partir do segundo semestre ter um grupo de discussão, não mais um grupo apenas de conteudista, só de mandando conteúdo. Eu acho que ficaria mais rico, mais interessante. Vamos então, em primeiro lugar, fazer a nossa prece, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos bons Espíritos que nos amparam, que nos iluminam em todos os instantes da nossa existência. Que possamos, nesse assunto de hoje, nesse estudo de hoje, não só redimirmos as nossas dúvidas, mas criarmos conhecimento para a nossa existência, que nos ampare em nossas decisões, que nos ilumine em nosso caminho. Que assim seja. Então, como vocês notaram, o estudo de hoje é o retorno à vida corporal, união da alma ao corpo. Está lá no ESG, tomo 1, no roteiro 4. Né? E é muito interessante esse estudo, aliás, como toda obra básica, mas o ESG ele vai trabalhar essa obra de uma forma muito interessante, porque ele vai
buscar fazer isso em cima de uma minúcia muito grande. Então repara que lá no roteiro, nos pontos principais da reencarnação, ele trabalha uma aula sobre... Trabalha uma aula sobre fundamentos e finalidades da reencarnação, provas de reencarnação, retorno à vida corporal, planejamento reencarnatório, retorno à vida corporal, união da alma ao corpo, que é o tema da noite de hoje. Então, olha como é interessante isso, né? O Wesley, ele não lança um tema sem toda uma base, sem todo um fundamento. E por que isso está no tomo 1? Porque é um conhecimento básico, né? Básico que um espírita vai ter que ter, é sobre a questão da reencarnação. E olha, tem muito espírita que não conhece isso, né? Que não se aprofundou, não leu com mais minúcia, não discutiu, não atentou. Então passa determinadas situações que ele não dá conta. Então, se nós repararmos bem, nós poderíamos dizer aqui, que nos fundamentos e finalidades da reencarnação, aquele que nos precederam, vão comentar sobre a lógica da reencarnação, sobre o senso de justiça que ela impõe, né? Como uma teoria lógica cabível para explicar as inúmeras diferenças que existem entre os indivíduos, né? Mostrando que seria absolutamente impossível que um indivíduo apresentasse uma bagagem tão grande de aptidões, por exemplo, sem que a gente não acreditasse em vidas pregressas, em uma bagagem pregressa, né? Nas provas da reencarnação, vocês vão ter todo um livro sobre isso, né? Existe são inúmeras essas provas, né? Existe inclusive um autor brasileiro que escreve um livro sobre provas de reencarnação no Brasil. A Poliana comentou com vocês, e de alguns casos que são bastante pouco questionáveis, mas se você buscar em YouTube, no Discovery, você vai encontrar casos que você pode até duvidar, mas você não vai poder dizer que a reencarnação não é uma teoria ali que explica aquela situação, porque crianças tão pequenas têm memórias tão precisas de suas reencarnações passadas, né? Depois, o retorno à vida corporal, o planejamento reencarnatório, né? A necessidade desse retorno, né? Pela forma com a qual Deus nos colocou como forma, né, de evolução e de progresso. A reencarnação é uma escolha do Pai, né? É a forma com que Ele escolheu para nos educar. E por que nós reencarnamos? Reencarnamos porque a cada existência, a cada oportunidade, né, tendo a possibilidade de, pelo menos de uma forma clara, muito ostensiva, esquecer esse passado, ele persiste dentro de nós, nas nossas aptidões, nas nossas tendências, nos nossos atavismos, mas aquele esquecimento do passado, de quem foi nosso inimigo, quem foi aquele ente amado, né? Pelo menos de uma forma ostensiva, veja, porque essa bagagem ela não foi totalmente apagada. Nós vamos ter as simpatias e as antipatias explicadas por esse fenômeno da reencarnação, né? Que mesmo no esquecimento do passado vão ali desbotar e vão nos dar uma intuição de que por que eu me entendo tanto com fulano, às vezes me dou melhor com um amigo do que com um irmão de sangue. E às vezes a explicação está exatamente nessa questão das múltiplas reencarnações que nos encontramos. Por que tem uma antipatia tão grande com fulano, né, sem que ele me tenha feito nada? Talvez a explicação esteja nas nossas reencarnações. Então, tudo isso é desmiuçado nas aulas anteriores que me precederam, até que chegamos hoje aqui na questão do retorno à vida corporal, né? da união da alma ao corpo. Então nós vamos numa parte mais técnica dessa ligação, de como isso se faz, de como isso se
se deslancha, né? E nós vamos encontrar lá, na questão 344 do Livro dos Espíritos, em que momento a alma se une ao corpo. A união começa na concepção, mas só é completada por ocasião do nascimento. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, questão 344. Bom, este conhecimento é fundamental, né? Por quê? Porque nós vamos ter toda uma implicação de conhecimento que vai nos fazer, por exemplo, a renegar determinadas teorias, né? Então, nós vamos poder, por exemplo, a própria questão do aborto se coloca aqui, até o indivíduo não ter nascido, ele não existe, ele não é um ser, ele não é uma criatura, né? Não é bem assim. O espírita sabe que, apesar dessa ligação não estar totalmente completada, para aquele corpo que está ali, de uma forma geral, né, embora existam exceções, há sempre um espírito designado para aquela situação. Então, o aborto com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses, com 5 meses, vai sempre estar relacionado à presença de um espírito naquele corpo, né? E sempre algo contrário, vamos dizer assim, à lei natural, à lei divina. É assim que a doutrina nos coloca, na verdade. Entenda que essa é uma postura que, por outro lado, não vai dizer, mas a doutrina espírita é absolutamente contra o aborto. Não, ela coloca exceções. O próprio Kardec, quando pergunta aos espíritos se quando a vida da mãe e a vida do feto estão em jogo, né, se seria lícito a prática do aborto. E os espíritos respondem, né, mais vale tentar salvar uma do que perder as duas, né? Então, não é uma postura rígida, congelada, dogmática, mas é uma postura lógica. Então, nós não defendemos o aborto em nenhum momento da gestação, porque nos baseamos na questão de que sempre há um espírito ali designado para aquele corpo e que se liga a ele no momento da fecundação. Então, veja como é que é importante o conhecimento da doutrina espírita no seu bojo, na sua parte doutrinária, na sua parte de cerne do Livro dos Espíritos, no seu aspecto filosófico mesmo, né? E vai continuar então ele a dizer uma coisa aqui bastante interessante para nós. Nós vamos, talvez a letra esteja miúda, mas nós vamos ler aqui juntos, né? Retorno à vida corporal, união da alma e do corpo. Quando o espírito tem de encarnar num corpo humano, envia-se à formação um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que, ao atrair por uma força irresistível desde o momento da concepção, à medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta, sob a influência do princípio, né, vitomaterial do germe. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, plano físico, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união. Nasce então o ser para a vida exterior. Allan Kardec em A Gênese. Então, olha que rico essa informação que os espíritos nos trazem, né? A questão, o Wesley, antes de trabalhar a questão da reencarnação, trabalhou a questão do perispírito, comparando aqui, vocês estão vendo um abacate, né? Onde nós temos aqui um desenho, né, como a semente, o espírito, né? A casca como o corpo físico e o perispírito como essa massa que liga o corpo, a casca, ao germe, né? Mas esse texto ele é interessante também por um outro laço, né? Aqui também tem uma representação, né, do corpo físico, né, ligado ao corpo, ao perispírito, né? É interessante isso, por quê? Porque isso se faz, como ele nos coloca aqui, de molécula a molécula, né? Então,
conforme o espírito designado aquele corpo, ele se une ali na fecundação, conforme esse embrião vai se desenvolvendo materialmente, esse perispírito cria um laço fluídico de um elemento semimaterial, né, que é o perispírito, se liga a esse germe, e na medida que o germe físico vai crescendo, esse laço vai encurtando e vai submetendo esse perispírito àquela força, aquela energia criadora ali daquele germe. Mas é interessante, e ele compara uma raiz como uma planta que vai se enraizando, né, na terra. Quando ele fala que o espírito se liga a molécula a molécula, é algo que é muito interessante da gente raciocinar sobre uma outra explicação de um outro ponto de vista. Vocês já ouviram falar em cura, em autocura, né? E isso está muito relacionado a essa questão. Se cada célula nossa, cada átomo nosso, né, está ligado ao nosso perispírito, é como se esses milhares de fios, molécula a molécula ligado ao corpo físico, o nosso espírito funciona como um sol que pode irradiar luz por esse perispírito, iluminando cada molécula dessa, influenciando na nossa saúde física. E daí também dá para entender os processos patológicos. Por que toda doença tem uma raiz espiritual? Tem uma raiz espiritual? Tem. Mas vocês vão dizer, não tem, não é assim. Tem uma questão genética, é verdade, né, estruturada geneticamente, a gente não está negando isso aqui, mas a própria genética, a própria carga genética que esse espírito veio contribuir ali na formação do seu corpo físico, ela sofre influência, né, do espírito que está se ligando. Então repara, da mesma forma que eu posso, através de um pensamento positivo, de uma mente elevada, do cultivo de bons pensamentos, de meditação, de fé, de confiança, de uma vida saudável, mentalmente falando, né? E isso vai ter uma influência no corpo físico, o inverso também é verdadeiro. Quando o meu espírito é desequilibrado, né, eu também vou agir sobre o corpo físico, desequilibrando esse corpo. E aí nós vamos ver, mas tem doenças que não tem nada a ver com isso. Então, por exemplo, a pressão, a hipertensão, a obesidade. Algumas dessas doenças têm causas essenciais, causas genéticas realmente, mas a maioria delas tem causa nos nossos abusos ligados aos nossos atavismos, né? As nossas adicções mesmo, né? Que a adicção não é só a questão da droga ilícita, mas a compulsão, que é uma doença psiquiátrica, que é uma doença relacionada ao espírito, né? O espírito que é compulsivo, come, provoca obesidade, provoca hipertensão, provoca diabetes, né? A forma com que o indivíduo lida com o estresse, com uma preocupação em demasia, né? Preocupação por aquilo que nem aconteceu ainda, o que gera uma ansiedade absurda, a desconfiança de que vai perecer sem ajuda, sem auxílio, sem amparo, né? Nas nossas carências afetivas. Tudo isso são fatores de desequilíbrio do espírito que vão influenciar sobre a matéria. Mas mesmo quando eu citei aquelas doenças genéticas, quando nós escolhemos um corpo físico, nós nos ligamos a um corpo físico, ele vai carregar, lógico, ele vai carregar a herança genética que os pais nos dão, não tem como fugir disso, mas com certeza o desencadear desses genes desses genes patológicos, vai ter uma predominância do período, do momento, da gravidade daquela apresentação, conforme o equilíbrio e desequilíbrio desse espírito reencarnante ali. Então veja como é rico quando a gente fala assim, vamos estudar reencarnação. A reencarna porque é lógico reencarnar, mas isso tem múltiplas implicações, né? O entendimento disso na sua minúcia
tem muitos aspectos, por isso que o estudo em grupo, o estudo colocado numa forma detalhada, né? Com várias fontes, como é o caso do Ege aqui, fontes básicas, Gênesis, Livro dos Espíritos, dos Médiuns, Evangelhos com o Espiritismo, vai trazer realmente um enriquecimento muito grande para todos nós em relação a isso aí. E ele continua aqui então, num outro texto, né, a retorno à vida corporal. Vamos lá. A partir do instante da concepção, né, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 351. E eu botei 2 desenhos aqui para a gente observar, né? Primeiro, né, esse amparo que a espiritualidade tem com esse reencarnante, até ele completar o processo de reencarnação, é muito grande. Aqui eu botei uma outra imagem, né, que vai tentar mostrar o corpo físico e esse perispírito tomando a mesma forma do corpo físico, né, e sofrendo toda o constrangimento das suas sensibilidades ali ao corpo físico que está se formando. Olha como essa implicação é importante, é interessante. Vocês vão ver, já tive a oportunidade de ver alguns médiuns que receberam mensagens de espíritos que iam reencarnante. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o médium, em um determinado momento, não interessa aonde nem quem, recebe uma mensagem de um espírito que estava em processo de reencarnação, e a mulher já estava ali quase parindo, ali, por volta dos 8 meses e meio, já não estava mais participando, inclusive das mesas mediúnicas, o médium, e ele vai comentar que está ali recebendo uma mensagem de fulano de tal que vai reencarnar. Veja, se é um médium que não tem um doutrinador e um médium que não tem conteúdo doutrinário, aceita isso com uma facilidade absurda. E o que a gente está acabando de ler aqui? Que conforme, que Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos, questão 351, que esse constrangimento, que esse encurtamento do laço fluídico, conforme esse embrião vai se transformando em feto, né, vai crescendo dentro da barriga da mãe, né, vai causando um estado de perturbação extremamente grande. Então, veja só, uma comunicação de um feto com 6 meses, 7 meses, 8 meses, né, de 7 meses em diante, vamos dizer assim, ou até antes disso, né, é pelo menos fora da curva. Seria uma situação da exceção, da exceção, da exceção. Né? Por quê? Porque o constrangimento, ao se ligar no ato da fecundação ao corpo físico que está em formação, ele não teria essa lucidez, esse estado para fazer uma comunicação por outro médio. Não é que isso não possa ocorrer, eu não vou afirmar aqui que isso nunca houve ou nunca aconteceu, mas a gente vai ter que colocar em suspensão isso aí. Não é isso, a gente não pode chegar para a mãe e dizer assim, ó, seu filho deu uma comunicação com a cara de pau mais lavada do mundo, de que como isso fosse uma verdade. Se somos espíritas e conhecedores da doutrina espírita, se temos conhecimento doutrinário, nós temos que chegar para o médium e dizer, você tem certeza que foi isso mesmo? Pedir aos outros médiuns da mesa para confirmar aquela comunicação. Kardec, para cada comunicação dos espíritos, tinha pelo menos 10 médiuns para confirmar. Por que a gente confia num? E confia num, às vezes, numa informação que é totalmente fora da curva como essa. Isso pode, essas comunicações que vêm assim fora da curva, numa situação esdrúxula como essa, isso às vezes pode ser de um espírito brincalhão, ou de um outro tipo de espírito qualquer, causa conforme o conteúdo, pode trazer uma perturbação
imensa na vida da mãe, dos pais, né? E simplesmente não se tratar da verdade. Então, conhecimento de doutrina espírita é fundamental. Para o médium é obrigação. Para o doutrinador nem se fala. Entendeu? Então, por isso que eu sou um grande defensor do estudo sistematizado da doutrina espírita, no sentido de que eu acho que todos teriam que fazer, todos teriam que ter esse conhecimento abrangente. É lógico que isso não substitui o estudo individual, a leitura individual, pegar as obras, cada um estudar, mas isso, na vida de hoje, venhamos e convenhamos, não é tão fácil, é mais fácil fazê-lo em grupo, como a gente está buscando fazer aqui, ok? Então vamos mais adiante um pouquinho. E ele vai colocar num outro trecho aqui, tá? Uma coisa muito interessante. Em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos. Cada dia, a efeito executa-se sem necessidade de fiscalização de nossa parte. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. André Luiz, entre a Terra e o Céu. Tá? Então aqui é uma mensagem do André Luiz, nesse livro, Entre a Terra e o Céu, mostrando que é lógico que boa parte desse processo de ligação, né, se faz muito mais por afinidade, por influenciação, do que nem todas as pessoas vão ter que ter ali uma assistência. Ele está comentando de um processo de reencarnação ali, e nem todos vão precisar de uma assistência tão grande, porque basta, muitas das vezes, a coisa funcionar automaticamente conforme o teor vibratório, a afinidade desses espíritos. E ele continua: o útero funciona como vaso anímico de elevado poder magnético, ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas ao sopro criador da bondade divina. Aqui eu botei um feto no útero, tá? Para representar esse vaso anímico, né, que ele vai colocar ali. E aqui apenas um livro, não estou recomendando o livro, mas apenas para lembrar a genética além da biologia. Né? Um grande enigma, né, da ciência ainda é entender, por exemplo, na fecundação, o que realmente acontece na escolha do espermatozoide com o óvulo, para a formação do ovo. Ainda é não é tido como uma obra ao acaso, mas a gente sabe que não é. E a explicação está nessa questão, né? Na questão vibratória, ou seja, o perispírito do reencarnante, né? Com auxílio dos espíritos superiores, vão magneticamente ligar esse espermatozoide com toda a carga genética daquilo que ele precisa, daquilo que ele programou, ou daquilo que ele tem condição, e esse espermatozoide vai fecundar esse óvulo, formando esse ovo e esse corpo, esse embrião, esse feto e mais tarde um indivíduo reencarnado, com todas as características que ele programou e necessita. Então, se ele precisa viver, ele vai fazer uma reencarnação apenas complementar, por um período curto, de 10 a 15 anos, né? Como alguns suicidas o fazem, né? Para complementar aquele período de vida que ele ainda teria. Ele vai trazendo a bagagem genética ali, doenças, limitações que vão programar para que essa reencarnação dure aquele período. Já se é uma missão mais longa, que necessita um período longo sobre a Terra, para que seja, por exemplo, difundido ou plantado alguma semente maior de interesse da espiritualidade, esse indivíduo vai viver 90 anos. Então, e ele tem que trazer uma carga genética para isso, né?
E como é que isso é feito? Isso é feito com amparo, com auxílio dos amigos espirituais, mas também é feito de forma automática, genética, né? Não dá para fazer isso para todos. É inconcebível achar que esse número de pessoas reencarnantes, isso vai ocorrer caso a caso ali. A maioria vai, vamos dizer assim, de uma média de padrão, vai a escolha dos espermatozoides se faz por uma afinidade magnética. E ele vai ali trazer o material genético que ele precisa. Não sei se isso ficou tão claro quanto eu gostaria, mas o que eu queria demonstrar e mostrar aí é que desde o processo da fecundação, o espírito reencarnante ele está, através do seu magnetismo, agindo naquela biologia, naquela genética que vai se formar ali adiante, para trazer os caracteres necessários para a sua evolução, para ele desenvolver a sua missão, o seu progresso. Tá ok? Muito bem. Que mais que ele vai ainda nos trazer aqui? Muito bem. Em relação agora à questão da gestação em si, né? Como é que isso é colocado, né? Tem o campo psíquico, a mãe, né, invadido pelas impressões e vibrações do espírito que lhe ocupa as possibilidades para o serviço de reincorporação ao mundo. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, e isso acontece quase sempre, a mente maternal é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque a maneira de um médium estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga. Né? Está aqui entre o céu e a terra. E eu botei o Missionário da Luz ali para quem quiser aprofundar um pouco mais. Também tem bastante coisa sobre reencarnação. Mas é interessante isso aqui, a gente entender o seguinte, que a mulher, né, no seu estado gestacional, com esse espírito ali convivendo dentro do seu útero, né, se faz uma ligação fluídica também de perispírito a perispírito reencarnante com o perispírito da mãe. Impressões, equilíbrios, desequilíbrios que esse reencarnante vai apresente vão se manifestar muitas das vezes dentro do psiquismo da mulher, né? Ora trazendo determinados transtornos, ora trazendo determinadas situações. É importante aqui a gente ter um pensamento bastante lógico em relação a isso. Entender que do ponto de vista material e físico, a mulher sofre uma transformação, uma modificação hormonal que torna ela suscetível a uma série de situações independentes do psiquismo do espírito reencarnante. Náuseas, enjoos, são situações naturais do campo biológico, não de todos os animais, não só da mulher em gestação. Nós não podemos sair atribuindo todo o mal-estar que a mulher grávida tem ao estado de equilíbrio e desequilíbrio do perispírito reencarnante. No entanto, em determinadas situações nós vamos encontrar isso como uma realidade, né? Então me lembro de alguns casos, por exemplo, em que a mulher se mostrava extremamente ansiosa, apreensiva, e assim, sem uma motivação correta, ou seja, um casamento estável, segundo filho, tinha uma condição financeira muito boa para poder fazer a sustentação dessa criança. E a mulher essa gestante se mostrava extremamente apreensiva, né, quanto à reencarnação daquela criança, como ela viria, como ela seria, né? E muitas das vezes isso está ligado, na verdade, à ansiedade do espírito reencarnante, que também está preocupado se vai sair vitorioso ou não desses processos reencarnatórios em que ele se coloca, né? Então, é muito importante. Na época eu lembro que a gente recomendou a ela que fizesse uma prece, que orasse, né? Que falasse, né, com seu filho,
dando a ele confiança, paz, que você estaria do lado dele, ajudando, amparando ele naquilo que precisasse. E realmente funcionou, realmente isso trouxe um alívio, aquela sensação de que alguma coisa ia acontecer, e passou, desapareceu. Então, muitas das vezes, embora, e às vezes a gente encontra isso no médium, embora não receba comunicação de espíritos reencarnantes pelo seu estado confusional, como a gente comentou ali atrás, ele pode, no entanto, não perceber a comunicação, mas perceber o estado vibracional em que esse reencarnante vai estar. Dando, às vezes, uma noção na mesa mediúnica de como ele está. Ele está muito apreensivo, ele está muito triste, olha, ele está muito feliz, porque são espíritos amigos, são criaturas que se convivem, se conhecem, há múltiplas reencarnações. Ele não pode dar comunicação, mas o médium muitas vezes é capaz de captar isso em relação ao espírito reencarnante. É um ponto de vista também que a gente tem que lembrar, a gente não pode deixar aí escapar esse tipo de situação. Então, gente, assim, existem ainda muito mais profundo todo esse estudo. Convoco a vocês a pegarem pelo menos o tomo 1 do ESD, o roteiro 4, lá para reler todo esse processo, muito rico, né? Tem trechos assim bastante interessantes, né? Tem um trecho que ele ainda fala sobre essa questão da gestação, que ele fala assim: a corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material, estende-se ao intercâmbio constante das sensações diversas. As mentes de um e de outro como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. De semelhante associação procedem os chamados sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam de algum modo o princípio fintal, marcando-o para a existência inteira. É que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando por isso mesmo muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Então, da mesma forma que a mulher percebe esses estados emocionais, né, desse espírito que está reencarnante, somente no início da gestação, porque conforme vocês estão vendo que esse processo de ligação vai aumentando, ele vai ficando cada vez mais confuso, mais ligado, mais limitado, mais constrangido pela matéria. O inverso também é verdadeiro, né? As impressões da mulher, o seu mal-estar, as suas sensações também às vezes podem marcar de uma forma bastante importante o espírito reencarnante. Tem muita coisa para ser discutida e falada sobre isso, mas com certeza, se isso fosse um modelo de discussão como nós propomos aqui no início nesse estudo de hoje, ou de uma forma presencial, com certeza isso seria muito mais rico. Mas eu só queria dizer a vocês, do fundo do meu coração, que a única palavra que eu tenho é gratidão. Gratidão por poder estar aqui estudando com vocês, relembrando a mim mesmo todos esses pilares da doutrina espírita que são tão importantes. E a cada vez que a gente lê e relê, a gente sai mais rico, mais forte de tudo isso. Muita paz, muita luz em todos os lares. Se cuidem, né, no meio dessa pandemia tão difícil, tão preocupante aí, para que a gente possa cultivar mesmo dentro dos nossos corações amor ao nosso próximo como a nós mesmos, nos cuidando para cuidar dos outros. Que Deus ampare e ilumine a todos, muita paz, até uma nova oportunidade, que assim seja. Graças a Deus.